Pronto, ótimo, já começaram a gravação. Pessoal, então, boa tarde a todos, né? É com satisfação imensa que a gente está proporcionando essa oficina aqui para vocês, né? A gente dá início a essa oficina, né, intitulada Prompts, né, elaboração de prompt para planejamento docente. Né? É um momento formativo, né? Pensado para que a gente possa refletir e explorar essas ferramentas aí que estão que podem nos auxiliar na nossa prática pedagógica, né? Gostaria de lembrar a vocês que esse momento, essas oficinas, é um trabalho mensal que a gente vem fazendo, né, em parceria com a CREAD, né? A gente faz a nossa cultura EAD, né, integrada, né? Uma oficina mensal que a gente realiza pelo IFCE, né, no Núcleo de Educação à Distância. E esse mês de setembro estão participando, né, os campos de Crateús, Cedro e Maranguape, tá? E nós convidamos aí o professor Elielson para fazer essa apresentação para vocês, aí o professor Elielson, bastante renomado, né, tem grande experiência aí na área de tecnologia educacional, né? Ele, que o professor Elielson é mestre pelo programa de pós-graduação em educação profissional e tecnológica, que é o PROFEP, né, pelo IFCE, possui licenciatura plena em língua inglesa e pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Ele é professor do IFCE do campus Umirim e ele tem uma trajetória profissional bastante ampla, tá? Então, ele conta com experiência de ensino-aprendizagem na língua inglesa, nas tecnologias aplicadas à educação, e a gente convidou o professor Elielson para compartilhar conosco aí um pouco dessas reflexões das práticas sobre a elaboração dos prompts como recurso de potencializar o planejamento docente. Então, hoje, nós estamos participando aí, a professora Erlene, da organização aí do Núcleo da CREAD, professor Aquiles, professor Ednael, que estão no apoio, eu, Marcos André, sou do Campus Crateús, né? E é importante falarmos sobre esse tema dos prompts docentes, né, elaboração de prompts, porque ele é altamente relevante, né, em um cenário que a gente encontra-se hoje, né, atravessado pelas tecnologias educacionais, pela inteligência artificial, né, o domínio da criação de prompts, ele torna-se uma habilidade a mais para o docente, né? Então, saber estruturar esses comandos, essas linhas de domínio da, de comandos, né, de orientações de maneira clara e precisa, né, é além do mais criativa, né? Tem que direcionar o planejamento pedagógico, né? Esses comandos vão auxiliar no direcionamento pedagógico, né, na elaboração desses comandos para elaboração de atividades, elaboração de aulas, de conteúdos, para disponibilização aos alunos. Então, a gente, sem aprofundar mais, né, vamos aproveitar esse momento aí para aprender. Eu também aqui estou super ansioso, até um pouco nervoso, para aprender um pouco mais sobre a utilização desses prompts, né? E a gente pode utilizar aí tanto na docência como em várias outras áreas. Então, vamos aproveitar aí para aprender, para refletir a nossa prática docente, né? Refletir sobre as nossas experiências, né? Fazer essa troca de experiências aí na elaboração dos prompts docentes e com vocês, né? Como já falamos, professor Elielson Benigno de Mesquita Ramalho, tá? Professor, uma boa tarde, uma excelente tarde aí, a gente está aqui acompanhando a apresentação. Muito obrigado, professor Marcos, obrigado pela apresentação e pela oportunidade. Obrigado, professor Erlen, todo mundo aí do NTAD, do CREAD, tá? Então, eu sou professor, atualmente professor do Campus Umirim e coordenador do NTAD do Campus Umirim, né?
uma coisa que eu acho que não estava no Lattes, eu sou aluno do curso de análise e desenvolvimento de sistemas também, né? Então eu saí da letras para ir para tecnologia. Quer dizer, eu já estava com o pé na tecnologia, decidi oficializar com o diploma. Ah, então, a professora Helene convidou para fazer essa fala com vocês, tá? A ideia inicial é que seja uma oficina, então eu vou pedir já de pronto para vocês uma coisa que não é muito comum, né? Que é a participação de vocês, que vocês interajam tanto pelo chat quanto pelo microfone, a qualquer momento que vocês quiserem, né? Interagir, discutir, perguntar, podem ficar à vontade para interpelar, se vocês não vão incomodar não, tá? Fiquem à vontade para fazer isso. E na segunda metade da nossa atividade de hoje, né, da nossa oficina, nós vamos ter algumas atividades que vão demandar a participação direta de vocês, tá? Para o bom funcionamento dessa, dessa oficina. Então, eu me permiti fazer um trocadilho aqui, né? Porque a ideia é que nós aprendamos a fazer prompts, né? Né, para que a gente descubra o que é um prompt e para que a gente faça prompts melhores, então, prompts decentes, né? Prompts para que vocês, professores, façam prompts melhores. Então, a ideia aqui de hoje é discutir como é que a gente pode usar a inteligência artificial, né, para amplificar o nosso trabalho docente, tá? Eu posso dizer para vocês que essa é uma boa ideia, porque eu tenho utilizado bastante, né, feito bastante experimentos com a IA dentro da minha prática docente. Tá? Então, o desafio do professor. Qual é a primeira coisa que o professor vai enfrentar na sala de aula? Provavelmente, uma das coisas que mais aflige o professor é a personalização do ensino. Como eu tenho salas que são altamente heterogêneas, né? Às vezes salas muito grandes, com necessidades especiais, com diferentes arcabouços culturais, né? Como é que eu dou, então, ali um viés de personalização para o meu ensino? Tá? Se você, assim como eu, tem muitas turmas e sabe que você tem que criar atividade, prova, exercícios, quizzes, simulados, apostilas e tudo mais, se você às vezes se sente um pouco soterrado e acaba procurando material já pronto na internet, isso não se aflige, você não está sozinho, né? Todo mundo deve passar por isso aí. Então, essa criação de materiais, ela demanda muito tempo do professor, né? Tempo que às vezes a gente não tem. E essa falta de tempo, ela pode muitas vezes gerar em trabalhos apressados, né? De qualidade inferior àquela que o professor pode entregar, justamente porque ele não tem tempo, a cópia de materiais, a reutilização de materiais, mesmo que aqueles materiais não se encaixem exatamente dentro do perfil da turma, tá? E por último, como é que a gente aborda o engajamento dos alunos? Como é que a gente faz, né, para ter aulas diferentes, né? Você dá uma aula, uma disciplina de 80, 120 horas numa turma, vai lá, entra 2, 3 vezes por semana naquela turma. Como é que você faz para as suas aulas saírem da mesmice, né? Para que os alunos achem aquilo ali interessante. Como é que você vai competir com o TikTok, com o Instagram, com o Roblox e o Tigrinho no celular deles, né? Como é que você gera, então, esse engajamento? Né? Há toda uma questão a se discutir. A pergunta, então, é: a IA pode me ajudar? Ou, melhor ainda, como é que a IA pode ajudar a transformar as minhas aulas, a deixar as minhas aulas mais interessantes, mais engajadoras,
mais ricas, né? Como é que a IA vai funcionar para esse sentido, para enfrentar esse desafio do professor moderno? A, a IA, então, ela vai vir como uma solução para os professores, tá? Muita gente tem medo, um medo de uma substituição, né, de que a IA possa vir tomar empregos e, e tomar a posição do professor. Eu, por um outro lado, vejo a IA como uma copiloto, né, como uma assistente que está ali à disposição para fazer aquele trabalho de maneira mais eficiente ainda. Então, alguns termos são necessários para que a gente vá discutindo aqui, tá? O primeiro, o que é IA generativa? Né? Essa palavra generativa é até um pouco estranha, sendo professor de inglês, eu acho que isso é uma tradução meio esquisita, né? A IA generativa, então, é um tipo de inteligência artificial, porque existem vários modelos, tá? A gente vai chamar a IA generativa a grosso modo, né? Se quiser ser um pouco mais específico, a gente pode chamá-las de LLMs ou Large Language Models. Então, é um tipo de inteligência artificial capaz de criar conteúdo novo, como textos, imagens, planos de aula e muito mais a partir de uma instrução. Se a gente olhar ao passado um pouquinho, né, para conversar com uma máquina, para conversar com um computador, a gente precisava saber linguagem de programação, né? Ou a gente dependia dos cliques, dos botões de uma interface de um sistema operacional ou de um software. Ah, e isso, né, com o advento da IA generativa, ele vai mudar um pouquinho, porque a gente vai conseguir produzir conteúdo através de linguagem natural. Simplesmente conversando, escrevendo, ou até mesmo falando, a gente vai poder interagir com a máquina. Então, isso é um passo na evolução, né, da relação entre humanos e máquinas. Tem muitas ferramentas populares hoje em dia, né? O ChatGPT, que vocês ouvem o tempo inteiro, né? O Gemini, que faz exatamente a mesma coisa, só que ele é da Google, né? Um é da OpenAI, o outro da Google. O Copilot da Microsoft, Claude, DeepSeek, tem várias ferramentas hoje em dia que estão competindo entre elas, né? Tanto pela hegemonia, pelo domínio do mercado, né? Quanto pela capacidade, né? Qual dessas IAs são as que fazem melhor isso ou melhor aquilo? A resposta para vocês depende. Tem IAs para tudo que você quiser, né? Tem IAs hoje melhores para fazer imagens, né? Um modelo chamado Nano Banana, que está incorporado dentro do Google Gemini, é o melhor hoje em dia para fazer imagens, né? Ou pelo menos é o que se diz. O Chat GPT-5, né, foi anunciado como sendo a inteligência artificial mais melhor desenvolvida para raciocínio lógico, código, cálculo e tudo mais. Acabou que o pessoal não gostou muito dela, não, assim que ela foi lançada, né? Então, há bastante o que se discutir dentro desse campo, né, de quais são as ferramentas que estão disponíveis, e o que é que elas fazem, e por que elas são melhores umas do que as outras, quais são o que está disponível junto delas, tá? Então, sabendo disso, qual é o papel do professor? Né? O papel do professor é saber que a tecnologia não age sozinha. Né? O professor, então, ele vai ter que se tornar um piloto competente. Coisa do, eu não vou usar a inteligência artificial, eu acho ela um pouco complicada, né? Porque, assim, primeiro, seus alunos vão usar, seus colegas vão utilizar também. Então, uma coisa que é certo é que, assim, a inteligência artificial ela vai estar junto
da sala de aula, ela vai se aproximar da sala de aula, e vai se integrar cada vez mais na sala de aula. Então, o que você precisa fazer enquanto professor? É aprender a direcionar a inteligência artificial para que você, professor, se torne ainda mais capaz, né, e se torne o piloto dessa jornada. Né? Ah, para o futuro, vai ter dois tipos de profissionais, né? Provavelmente no futuro, assim, muito, muito breve. Vão ser os profissionais que se recusam a usar a inteligência artificial e aqueles que integram a inteligência artificial. Então, vai ter médicos com inteligência artificial, advogados com inteligência artificial, professores, basicamente todos os trabalhos intelectuais vão ser diretamente auxiliados, né, através dessa de tecnologia. Quais são os benefícios diretos, então? Os benefícios diretos são economia de tempo, tá? Você não vai precisar perder horas e horas procurando vírgulas fora do lugar no seu texto, tá? Você não vai precisar perder tempo precioso digitando, quando você poderia estar pensando, avaliando, discutindo, criando coisas novas, tá? Ah, Um outro benefício é a personalização do ensino. Nós vamos poder atender às necessidades, né, mais de maneira mais próxima, né, de maneira mais eficiente. Nós vamos poder atender às necessidades dos nossos alunos, principalmente aqueles com algum tipo de necessidade especial. Esse semestre eu tive uma experiência muito próxima disso, né? Quer dizer, na verdade, definidora disso. É que uma das minhas alunas acompanhou a minha disciplina inteira, né? Através de um software de celular que transcrevia a minha aula enquanto eu administrava, né? Essa aluna é surda, e não fosse a inteligência artificial fazendo essa atividade de transcrição para ela, possivelmente ela não estaria acompanhando a disciplina e teve ótimos resultados, uma disciplina de língua inglesa, inclusive. Teve ótimos resultados, acompanhou a disciplina e não tinha um tradutor, né, disponível para ela ali no momento. Existe, então, aí um estímulo para os professores à inovação. Né? Qual é, qual é o limite? Qual é o limite da minha sala de aula? Qual é o limite da inovação? O que eu vou conseguir fazer para o que eu vou conseguir fazer para engajar os meus alunos? Que coisas legais eu consigo integrar na minha sala de aula? Né? Que ferramentas eu consigo integrar na minha sala de aula para eu tirar o máximo daquele conhecimento? Né? Para eu dar o máximo de chances para os meus alunos praticarem o conhecimento que está sendo discutido na sala de aula? Né? Que tipo de coisas ainda não foram inventadas? Né? Inclusive, eu comecei essa jornada, né, com a tecnologia, justamente me perguntando isso. Né? Então, para minha dissertação, eu comecei criando esse aplicativo aqui, né, que inclusive usa a inteligência artificial para ser um tutor para os alunos. Né? E aqui eu coloquei exercícios, jogos, vídeos e tudo mais. Justamente guiado por essa pergunta: qual é a minha capacidade de inovar? Como é que eu posso dar para os meus alunos
uma educação diferente, né, voltada para essa sociedade 4.0 na qual ele está inserido. Né? Então, o que é que nós vamos construir nessa oficina, nesse breve momento que estamos juntos? A gente vai tentar entender o que é um prompt, né, e como é que ele ajuda a fazer essa interação com a máquina, tá? Nós vamos tentar aprender algumas boas práticas da construção de um prompt, né? E os elementos que formulam, né? Que compõem um prompt eficiente. E a gente vai tentar praticar, né? Aqui junto com vocês essa 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 pequena arte, né? Que é conversar com a inteligência artificial. O prompt ele se torna então chave, né? Ele é o fio condutor das nossas ideias para a produção do conteúdo a partir da inteligência artificial. Então, o prompt é uma instrução ou pergunta que você faz a um sistema de inteligência artificial para obter uma resposta ou realizar uma tarefa. Isso aí estava muito, muito bem claro, né? A ideia aqui é fazer uma pergunta, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia, é fazer uma pergunta para um especialista, perguntar para alguém muito, muito sábio, alguém muito, muito formado em um tópico em específico. A clareza da pergunta, a precisão da pergunta é que vai determinar a qualidade da resposta, né? Ah, duas coisas que me vêm à cabeça, né? Quando era menino, um bordão que rodava por aí, que era perguntas idiotas, respostas imbecis, né? Primeiro, não existe pergunta idiota, mas dependendo da pergunta, é possível que a resposta seja guiada para um lugar diferente, tá? E quando a gente vai conversar com um especialista, o que ele vai responder para a gente? Ele vai responder para a gente a partir do que ele tem ideia de qual é o nosso conhecimento, né? De qual de quão profundo é o nosso conhecimento sobre um determinado conteúdo. Então, existe uma trend, né? Uma moda de se publicar vídeos científicos explicados de maneiras diferentes. Né? Explica para uma criança de 8 anos, explica para um adolescente no ensino médio, explica para um aluno da graduação, explica para um especialista no assunto, explica para um pós-doutor. Né? Explica aí nesses 5 níveis esse assunto, nesse tópico que eu estou interessado. E existe toda uma transformação de vocabulário, né, de termos que são utilizados, de complexidade cognitiva a ser utilizada na resposta, né? E a IA, ela vai fazer exatamente isso para você, né? Você é capaz de gerar conteúdo em diferentes níveis de complexidade, a partir disso que a gente vai chamar de engenharia de prompt, né? Que é a prática, é uma ciência, se assim pode se dizer, né? Há muito debate em relação a isso. Existe aí, então, uma prática de projetar, refinar e otimizar esses comandos, os prompts, para obter melhores resultados. Tá? E essa é uma habilidade nova, né, para todos nós, né, para a raça humana. Mas a gente está fazendo perguntas desde quando a fala foi criada, né, desde quando a fala foi inventada. Então,
O que é que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa entender que o tipo das perguntas que a gente faz para um ser humano são diferentes do tipo de perguntas que a gente faz para uma máquina. E a inteligência artificial, por mais que pareça um tanto quanto milagrosa, né, ela exige aí uma certa estrutura para aquilo que a gente vai, para que ela nos dê, né, para que ela crie resultados que sejam satisfatórios, resultados que sejam utilizáveis na nossa sala de aula, tá? Então, qual é a anatomia de um prompt? O que eu tenho que ter num prompt para que esse prompt seja bem sucedido? A bem grosso modo, tá? Bem grosso modo mesmo, são 5 ingredientes que são essenciais. Esses aí eles não podem faltar. A gente vai poder adicionar bastante coisa, vocês vão ver ao longo dessa conversa hoje. A gente vai poder adicionar muita coisa aqui, dentro desses tópicos. Mas não é interessante que nenhum desses aqui faltem, tá? Por quê? Porque se eu coloquei lá qualquer coisa e ele me deu uma resposta. Pronto. A gente vai. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender das inteligências artificiais é que elas sempre vão te dar uma resposta, tá? Elas sempre vão te dar uma resposta. O modelo ele é programado matematicamente, ele é pensado matematicamente para que ele te dê uma resposta de qualquer forma, tá? Inclusive você pode programá-lo, você pode conversar com ele para que o modelo te dê uma resposta como não sei, quando ele não souber, quando ele não tiver informações suficientes, tá? Ele pode ser programado para dizer que não discute certos tipos de conteúdos, né? Por exemplo, conteúdos de cunho terrorismo, né? De terrorismo, de crueldade contra pessoas, animais, né, conteúdo de ódio e coisas assim. Então, a IA ela pode ser treinada para dar ou não certos tipos de respostas, sim, tá? Mas ela sempre vai te dar uma resposta. Mesmo que essa resposta seja não quero conversar sobre isso, não vou falar sobre isso, tá? Então, quais são os 5 ingredientes essenciais? A persona, ou seja, quem, né? Aqui, nós normalmente vamos querer atribuir um papel específico para a inteligência artificial. Do tipo, haja como um professor de história no ensino médio, haja como um especialista, haja como um PhD em educação, haja como um especialista em design pedagógico. Eu gosto bastante dessa persona aí. Eu uso muito ela, tá? Haja como um especialista em design pedagógico. E isso sempre funciona muito legal para os meus planejamentos, tá? Aí eu jogo ali uns PDFs, né, em cima e o negócio fica super bacana. Eu vou treinando, moldando a minha inteligência artificial para que ela se torne mais como aquela persona que eu quero que ela seja, né? Que ela finja que seja. Ah, eu preciso também dar à minha inteligência artificial, além de uma persona, eu preciso dar a ela uma tarefa, tá? Então, o que é que ela vai fazer? Aqui eu preciso ser específico, tá? A ação principal que a IA deve executar é aquela que precisa estar hiper clara, né? Crie uma lista de exercícios. Se você disser cria uma lista de exercícios, ele vai dizer, tá bom. E ele vai criar quantas questões ele quiser. Ele vai. Você não disse se a questão é objetiva ou subjetiva, você não falou se as respostas são curtas ou longas, você não falou quantas questões você quer, você não falou se você quer
perguntas que façam os seus alunos pensarem ou simplesmente lembrarem de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, para os alunos do primeiro ano com dificuldade em equação do segundo grau. Olha só, eu estou dando aqui para ele uma tarefa específica, né? Eu estou dando a ele aqui um contexto, né? Para quem e para onde. Então, junto com a tarefa, com o que eu vou fazer, eu preciso fornecer o cenário completo. O público-alvo, o nível, o tema, a quantidade de questões. Eu preciso dar para a minha inteligência artificial um norte específico. E vocês vão perceber que cada vez que vocês não são precisos, cirúrgicos naquilo que vocês estão fazendo, vocês vão receber resultados, né? A IA vai produzir resultados que não estão exatamente, não era exatamente aquilo que você estava pensando, tá? Então, eu preciso definir uma estrutura para minha para minha atividade, para o meu planejamento, para o meu produto. Então, eu preciso dizer para a IA, ó, você faz tudo isso aí, mas eu quero que seja assim, desse jeito. Num formato de uma tabela de 3 colunas, um texto em 3 parágrafos. Eu posso dizer para ele, escreva um e-mail aqui para o meu aluno, respondendo ele sobre essa demanda da disciplina, da maneira bem gentil. Adicione essas informações aqui, isso, outro. Aí ele vai colocar, vai dar para você, sei lá, 2 páginas de e-mail. É o que você quer? Não. Então, dá para ele um formato específico. Né? Diga que você quer isso num parágrafo, ou 2, ou 3, né? Localize os parágrafos e tudo mais. E aí você pode dar regras para eles. Né? Estabeleça limites, né? Restrições para a sua inteligência artificial para que ela saiba exatamente quais são as bordas, né? Quais são os limites daquilo que ela está fazendo. O que é que ela precisa é, 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 o que ela precisa saber, né, para fazer exatamente aquilo que você quer que ela faça, tá? Então, use uma linguagem informal, porém, mais evite gírias, né? Use uma linguagem acadêmica, evite adjetivação. Então, dê regras específicas para a tua inteligência artificial para que ela crie um produto que esteja mais aproximado daquilo que você quer fazer, tá? Eu vou chamar vocês para baile agora, né? Todo mundo, vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens, por gentileza. Marcos, se você quiser ir me interrompendo e fazendo as perguntas à medida que o pessoal vai colocando, tá? Já ajuda. Tá bem. Ah, Teve, desculpa, teve aplicativo. uma pergunta aí da Paola, Certo? se tudo isso dá para fazer nas versões grátis, né? Algumas, o ChatGPT, Gemini, oferecem algumas versões gratuitas, né? São um pouco Isso, mais limitadas, mas tu pode isso. falar, mas tem mais propriedade para falar do que eu. Tá, perfeito, perfeito. Então, vamos lá. O ChatGPT, ele está dando acesso ao ChatGPT 5, né, que é essa versão, a última versão deles, a mais moderna, e aí você pode usar ela de maneira limitada. Você faz algumas perguntas e ela vai se degradando rapidamente. Você gasta muito rapidamente os seus créditos, os seus tokens, né, para ser mais técnico. Ah, dá para fazer. No ChatGPT você vai ter que ser ainda mais conciso, né? Você vai ter que fazer essas perguntas ainda mais. De maneira ainda mais eficiente, porque justamente por causa disso aí. Mas parece que esse negócio veio para. Né, essa oficina hoje veio num momento importantíssimo para vocês. Né? Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês o Kinder Ovo dessa oficina, que é o Gemini oferecendo, né, já há meses, o Gemini está oferecendo
uma conta gratuita do Gemini Pro por um ano, né? Na verdade, quando eles começaram a dar essa, essa promoção, era um ano e meio, né? Então, eu já estou há meses utilizando o Gemini Pro e eu vou dizer para vocês, super vale a pena, né? De graça, de graça é ótimo. Ah, a gente pode falar também sobre os preços. Então, gratuito por um ano para estudantes. Simplesmente com o seu e-mail institucional, certo? Você pode adquirir essa conta gratuita do Gemini. E sim, você vai ter acesso a tudo isso aí. Oi, Marcos. Professor, eu ia falar justamente isso, né? Tanto Uhum. para o aluno, para o estudante, como para a gente que tem e-mail institucional, né? A gente pode fazer um cadastro bem rápido, não dura 2 minutos, e já tem acesso ao Gemini. Exatamente, exatamente. O ChatGPT não tem nenhuma versão gratuita, né? Para além daquela que está aberta para todo mundo. Acesso ao GPT-5, né? Limitado, bastante coisa. Mas uma possibilidade é essa aqui, é o Plus, que tem $20 mensais, um pouco salgado para nós, né? Brasileiros, mas ele tem essa versão business. Essa versão business é super legal. Você junta algumas pessoas, alguns professores, né? Pessoas que você confia e você pode dividir aí uma conta com eles. A versão, né, Plus para uma pessoa é $20 e a versão business para várias contas é 25, né? Para dois ou mais usuários. Então você pode utilizar isso aí para várias pessoas e ele tem bastante coisa legal, tá? Enquanto business, tá? Então é também uma possibilidade e aí para vencer isso aí. Existem várias outras, né? Existem várias outras que são gratuitas e aí o negócio é você testar e ver quais que são as melhores. Mas Gemini Pro de graça é só até 6 de outubro, tá? Então, nos próximos 10 dias, essa promoção acaba. Portanto, vai lá, terminou essa oficina, ou até enquanto você está me ouvindo aí, vai fazendo seu cadastro e pega a versão Pro do Gemini. Você vai precisar de um cartão de crédito, mas ele não vai ser cobrado até o fim, né, da promoção. Só coloca lá um lembrete para você saber que você vai ser cobrado depois daquilo. Tá? Então, nós vamos ao primeiro momento de interatividade da nossa oficina. Eu tenho aqui um exemplo de prompt, tá? E eu queria perguntar para vocês: desses 5 ingredientes, né? Desses 5 ingredientes, ó, a Geni está falando que fez certo, tá? O aplicativo, o nome do aplicativo de transcrição, me fugiu a cabeça agora, né? Já eu lembro e coloco aqui, Rodrigo, no chat, tá? Já eu digo para vocês, porque realmente fugiu da cabeça. A persona, quem é, tarefa, o que é, contexto, quem é e onde é, formato, como é, e as regras, o que é que eu incluo, o que é que eu evito, tá? Olhando então para esse prompt, atue como um professor de biologia do nono ano, crie uma atividade prática sobre mitose celular. A turma tem 30 alunos e a atividade deve ser realizada em sala de aula, com materiais simples, como massinha de modelar. Apresente a atividade em formato de passo a passo, incluindo o objetivo, materiais, instruções e uma pergunta para a avaliação. A atividade não deve durar mais de 40 minutos. Vocês conseguem, vocês conseguem visualizar dentro desse prompt esses elementos que eu acabei de mencionar anteriormente? Persona, tarefa, contexto. Conseguem? Sim? Vocês podem ligar o microfone de vocês e participar agora, tá? Onde é que está a persona? Quem é a persona aqui? Vocês podem digitar, vocês podem ligar o microfone.
Persona, professor de biologia. Professor. João Paulo. Muito obrigado. É o professor de biologia do ano, né? Então eu tenho esse carinho aí. Qual é a atividade? Qual é a tarefa? A tarefa é criar uma atividade prática. Muito bem, ótimo. Fiquei em dúvida se a atividade não estaria muito ampla. Porque isso pode acontecer mesmo. Normalmente, o que acontece? A gente pega a tarefa e a gente junta ela, talvez, com o contexto. Muitas vezes isso vai acontecer. A gente vai lá na frente discutir alguns tópicos mais avançados, né? E como é que a gente faz para quebrar e deixar isso aí um pouco mais claro, tá? Então, uma atividade que deve ser realizada em sala de aula, com materiais simples, com massinha de modelar, então, tá bem grande. Então, o que nós temos aqui, além da tarefa? Tem mais alguma coisa aqui junto? Muito amplo, pode não dar a resposta que desejamos. Depende, Eugênia. Se for muito amplo, né? Porém específico, né? Como é que pode? Muito amplo e específico. É porque assim, eu posso dizer para ele fazer um montão de coisa, mas pontuar quais são essas coisas. Deixar claras quais são essas coisas. Ele não tem problema se você der 30 tarefas para ele ao mesmo tempo, não, tá? Ele só precisa que essas tarefas estejam pontuadas, claras. A ordem desses comandos vão alterar no produto? Não, Vitório, não. A ideia aqui é que você dê para ele, né, o máximo de elementos possíveis. Inclusive, eles podem vir de outras formas até. O ChatGPT, na verdade, os modelos, né, de IA generativa vão ser capazes de entender quando a gente escreve errado, né, quando a nossa ortografia não está tão boa, quando a gente não completou um pensamento, né, de maneira apropriada, eles vão até conseguir fazer isso. Só que eles não fazem milagre, tá? Então, quanto mais informação correta, detalhada e objetiva a gente der para ele, melhor, tá? O contexto, atividade para 30 alunos que deve ser realizada em sala com materiais simples. Perfeito, João Paulo. O que mais que eu tenho aqui? Tem alguma regra? Eu dei alguma regra para ele? Não durar mais que 40 minutos. Perfeito. Então, vocês já estão super eficientes na identificação dos elementos de um prompt. Eu tenho um professor de biologia, tá? Que é a minha persona. Crio uma atividade prática sobre mitose celular, essa é a minha tarefa. Apresente a atividade em formato de passo a passo, esse é a minha forma, tá? Eu tenho a atividade não deve durar mais do que 40 minutos. Essas aí são as minhas regras. Vocês também atentaram para o contexto, né? O turma de 30 alunos, a atividade era do lado de fora, os materiais que vão ser utilizados e tudo mais, tá? Então, a ideia aqui é que a gente deve utilizar a taxonomia de Bloom. Todo mundo já deve ter ouvido falar, se são professores, vocês com certeza já viram algum pedagogo sempre falar desse homem aí para vocês, tá? Nós já conhecemos bem a taxonomia de Bloom e como ela ajuda o planejamento docente, tá? A taxonomia de Bloom é uma ferramenta poderosa para criar prompts. A gente vai se utilizar essa lógica, tá, da taxonomia com intencionalidade pedagógica. Então, eu vou lá pensar sobre a minha. Quando eu for pensar sobre a minha tarefa, eu quero pensar em que nível cognitivo, né, eu quero que os meus alunos operem. Então, o verbo da ação que a gente usa no ingrediente tarefa, quando a gente pega lá aquele formato, né, e a gente diz assim, crie isso, faça aquilo outro, tá? O verbo da ação que a gente usa no ingrediente tarefa do prompt vai comandar o nível de complexidade da resposta da inteligência artificial, tá? Então, quando eu digo listar as principais causas da Revolução Francesa,
aqui vai estar no campo do memorizar. Né? Compare e contraste as causas econômicas e sociais da Revolução Francesa, que eu vou estar no campo do analisar. Né? E crie um diálogo entre um camponês e um nobre discutindo suas perspectivas sobre as causas da Revolução Francesa. Aqui eu vou estar num grau cognitivo mais complexo, mais elevado, né? Eu estou criando alguma coisa a partir de elementos dados, né? E vocês perceberam que cada uma dessas tarefas, né? Cada uma dessas tarefas, elas vão ser guiadas, né? Elas vão ser guiadas pelo verbo que a gente escolhe ali no começo, tá? Se uma é listar, ele vai simplesmente fazer uma lista. Se é comparar e contrastar, então ele vai colocar ali, né? Ele vai colocar lado a lado aquilo ali e criar, ele vai produzir algo novo, né? Então, quando a gente vai para essa tabela de verbos de ação, tá? Faz um print dessa tela, guarda ela para você, tá? Anota, escreve, memoriza, canta ela no chuveiro, porque isso aqui vai ser super importante para guiar as suas interações com a inteligência artificial. Seja você planejando, né? Esteja você planejando ou não, ou fazendo o que você quiser, tá? A ideia aqui é que você saiba que existem esses diferentes níveis, né, de operação cognitiva: memorizar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, e que para cada uma dessas tarefas eu vou poder utilizar um verbo de ação que vai dar para mim exatamente o nível, né, em que eu quero operar com os meus alunos, em que eu quero que os meus alunos operem. Se é listar, se é relembrar, reconhecer, identificar ou citar, né, no nível da memorização. Compreender, no nível do compreender, eu tenho esquematizar, relacionar, explicar, demonstrar, parafrasear. No nível do aplicar, eu tenho utilizar, implementar, modificar, experimentar, calcular. Analisar, resolver. No nível do analisar, eu tenho resolver, categorizar, diferenciar, comparar, investigar. No nível do avaliar, eu tenho defender, delimitar, estimar, selecionar, justificar. E no nível do criar, elaborar, desenhar, produzir, prototipar e inventar. Normalmente a gente já chega dando para IA lá no nível mais complexo, no nível do criar. Elabore, crie, desenhe, faça, prototipe, invente, componha, né? A gente já dá no nível mais complexo, tá? O importante é que a gente pense, quando a gente vai criar uma atividade, o que é que eu quero com aquela atividade? Em que nível ou níveis eu quero que os meus alunos estejam discutindo, tá? Pergunta aqui no chat, como fazer para corrigir a IA? A gente vai discutir isso já mais da frente, Paula. Às vezes acontecem respostas erradas. Sim, normalmente uma resposta errada ela pode ser fruto de duas coisas. Uma, né? A inteligência artificial, a inteligência artificial generativa, né, os modelos de linguagem, eles são modelos iterativos, né? Esse termo interessante para nós. O que é iterativo? Né? Iterativo quer dizer de repetição. Então a gente vai precisar repetir. A gente vai precisar repetir. A resposta errada, a resposta que não atende os nossos critérios, ela é um tanto quanto esperada para nós, tá? E ela depende tanto do prompt, né, quanto simplesmente da natureza desses modelos. Como eu disse para vocês anteriormente, eles são feitos para dar uma resposta a qualquer custo. Se eles têm que dar uma resposta a qualquer custo, às vezes eles vão, usando o termo, né, em vigor hoje em dia, eles vão alucinar. Eles podem alucinar. Que é criar coisas que não existem, nomes de pessoas que não existem, eventos que não existem, né? Ah, ideias que não existem e por aí vai. Simplesmente para satisfazer essa necessidade primária, que é a necessidade da resposta. Tá? Então,
Como é que eu faço para corrigir a IA? Pergunta de novo. Dá uma resposta, dá uma pergunta melhor para ela, né? Ah, normalmente peço com gabarito no final quando faço os exercícios. Sim, você precisa dar um formato para eles. Então, eu criei esse instrumento mnemônico, né, mnemônico aqui para vocês, que é uma maneira, não sei vocês, mas eu lembro a tabela periódica quase em integralidade por causa que o professor ficava fazendo instrumentos mnemônicos, né, nos planetas do sistema solar. Eu só lembro, minha avó tem muita joia, só usa no pescoço. Eu sempre vou lembrar essa frase, tá? Então, você faz esse checklist mental, usa a palavra professor para saber se o seu prompt está fazendo a pergunta certa. Uma vez que você garantir que todos esses elementos estão no seu prompt, e aí o que, que você vai fazer? Você vai ver, você vai ter que pensar sobre a resposta, né? Ah, Rodrigo diz, também faço isso, Paola, peço o gabarito, a expectativa de resposta. Peça um gabarito, peça uma expectativa de resposta, peça para que ele faça gabarito randômico, peça para que ele explique as respostas, peça para que ele dê dicas sem dar resposta. Tudo isso são formas tanto de testar conhecimento do seu aluno, dar chances para que ele relembre ou analise algum aspecto, tá? Confundo algumas vezes, sempre bom revisar. Sim, a IA comete erros. E todas as IAs vêm com um disclaimer, né? Vêm com uma tarja, tipo o Ministério da Saúde adverte, dizendo, ó, esse modelo de linguagem comete erros. Preste atenção no produto desse conteúdo, tá? E revise ele para saber se está tudo certinho, se está tudo direito. A gente consegue mesmo treinar a IA? Sim, a gente consegue treinar a IA, tá? Ou a cada novo chat zero. Bem, você nunca começa do zero, Vitória, mas você pode treinar, né, uma inteligência artificial, tá? Criar um agente, que é o termo que se utiliza, para responder perguntas específicas sobre um assunto específico. Então, se eu quero falar sobre planejamento para as minhas aulas, né, eu vou ter uma conversa para aquilo ali. E cada vez que eu quiser planejar, eu volto para aquela conversa, que eu já comecei a treinar. E quanto mais exemplos, quanto mais eu conversar com aquela IA, mais ela vai saber o meu nível de resposta, né, o nível de resposta que eu espero que ela me dê. Então, é isso, né, essa iteração, essa repetida interação com a inteligência artificial que vai produzir melhores resultados, né, ao longo do tempo, tá? Se você vai para uma nova conversa, ele vai, entre aspas, zerar, porque você vai falar sobre um assunto novo, né? E aí, eu quero agora falar sobre o Campeonato Brasileiro. Então, eu vou precisar treinar a minha inteligência artificial para discutir esse assunto em específico, tá? As alucinações são, sim, muito comuns, inclusive até governos já cometeram a gafe de postar, né, de publicar documentos criados por inteligência artificial com alucinações, e isso é horrível, né? É bem flagrante mesmo, tá? Acaba sendo um sintoma, né? Que pode muitas vezes ser tido como inconsequência ou incompetência, tá? Então, a estrutura mnemônica, né? Como é que eu lembro o que é que tem que ter no meu prompt? Eu vou tentar utilizar a palavra professor. Então, P de persona, P de professor, tá? Então, eu sou professor disso, eu sou professor de história, eu sou professor de biologia, eu sou professor daquilo, é a persona. O R de roteiro, né, que é o contexto. O contexto da aula, o contexto da atividade, o contexto daquele produto que eu quero obter. O objetivo da atividade, ainda no contexto, né, da tarefa. O F de fazer alguma coisa.
faça isso. Use o verbo de ação. Lembrem-se da taxonomia de Bloom e utilizem o verbo de ação para que o a IA possa produzir para vocês um resultado que opere no mesmo nível cognitivo que vocês estão esperando. Tá? É de especificar de formato e de regras. E por último, a gente vai cair bem aqui na pergunta da Paola. Corrige. No sofisticar. Nós vamos precisar do refinamento interativo. A gente vai precisar continuar conversando com a inteligência artificial. Diga para ela, né? Se você vier para uma conversa no Google Gemini, por exemplo, né? Você pode dar para ele deixe-me ver. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Então, eu tenho aqui um texto, né, de uma conversa com a minha inteligência artificial. E eu posso aqui dar respostas, dizer, essa foi uma boa resposta, tá? Ou essa foi uma má resposta. E até que essa resposta foi ruim? Ele vai perguntar para você. E você pode, inclusive, dar, né, detalhes, dar feedback para a sua inteligência artificial para dizer para ela, não me responde desse jeito não, porque desse jeito não responde, né? Não chega ali, não supre as necessidades que eu preciso. Tá? Então, professor, persona, roteiro, objetivo, fazer, especificar e sofisticar. Né? Tenta polir os seus prompts para que eles deem para você um resultado mais próximo do esperado. Vai ser ele primeiro? Possivelmente, provavelmente não. Mas quanto mais informação você der para a sua inteligência artificial, quanto mais contexto, quanto mais ela aprender o seu estilo, as suas expectativas, as suas regras, melhores, mais rápidos vão ser os resultados. Tá? Gerlândia, é bem legal ver ele errando cálculo. É legal ver ele errando código, é legal ver ele errando regra, é legal ver ele errando tudo, né? Mas isso é o quê? Isso para nos tranquilizar enquanto profissionais, né? E que somos capazes de perceber esses erros, de que nós não seremos nem tão cedo substituídos pela inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ferramenta. As pessoas tiveram medo da calculadora, tiveram medo do computador, né? Estão com medo da inteligência artificial. Mas isso é só um passo na evolução, tanto da humanidade quanto da nossa própria profissão, né? Do nosso próprio fazer docente. A meia aula, muito obrigado, Thaís. O interessante é que quanto mais você utiliza, mais a IA vai se adaptando à sua linguagem. Exatamente. Não só a sua, mas a dos textos que você quer que ela leia. Então, você pode... uma coisa que, assim, que o pessoal tem feito muito hoje em dia é isso aqui, ó. Você pode conversar com você pode conversar com alguém, com uma pessoa. Você, por exemplo, tem aqui, ó, William Shakespeare, The Complete Plays. Então, essa IA aqui, esse modelo, esse agente, ele foi treinado com todas as peças shakespearianas, né? Para quê? Para ser um especialista em Shakespeare. Então, como se você estivesse conversando com o próprio Shakespeare, às vezes, né? Você pode dizer isso para ele, né? Tiveram medo até do livro, o Marcos André coloca, sim. Então, quanto mais informação a gente dá para a inteligência artificial, melhor vão ser os resultados, né? Mais capacidade de produção ela vai ter, melhor ela vai se adequar ao seu ritmo, ao seu estilo, às suas demandas, à sua sala de aula. Né? Então, se você fala, cria uma atividade para mim, mas você não coloca que você tem um aluno surdo, ou que você tem um aluno de baixa visão, ou que você tem um aluno com pouca mobilidade, ele pode colocar para vocês fazerem um jogo de corrida, né? Por exemplo. Então,
regras, boas práticas, né? Retiro a palavra regras, melhor dizendo, boas práticas na produção de prompts. Seja específico e claro. Quanto mais objetividade você colocar no seu prompt, né? Lembrando, é uma máquina e ela só vai fazer aquilo que você mandar para ela, né? É, é, tem um experimento, vocês podem até replicar na sala de aula de vocês, que é assim, peça para os seus alunos explicarem como é que joga jogo da velha, né? E peça para eles colocarem no papel, instrução por instrução, especificamente como é que joga o jogo da velha. Vocês vão perceber a dificuldade de explicitar, de ser objetivo, claro, específico, para uma coisa que nós fazemos desde que somos crianças. Todo mundo sabe jogar jogo da velha. Seus alunos sabem jogar jogo da velha. Porém, dar as regras, especificar exatamente cada uma das coisas que tem que se fazer para fazer aquilo ali, ou qualquer outra atividade simples, fazer um sanduíche, né? Dê para eles uma atividade como essa que vocês vão perceber a dificuldade em ser específico e claro. E como a máquina tende a seguir instruções, né, o mais próximo daquelas, né, os modelos de linguagem vão seguir essas instruções o mais próximo possível do que foi dado, né, é possível sim que ela cometa erros. E esses erros, eles podem estar embutidos dentro do seu próprio prompt. Tá? Você, inadvertidamente, pode ter induzido o modelo ao erro. Tá? Então, use uma linguagem afirmativa. É muito mais fácil você dizer para a IA o que é que você quer que ela faça do que o que você não quer que ela faça. Então, se você quer dizer que ela seja. É melhor você dizer. Seja formal do que não seja informal. A palavra não, né, a IA, ela tem uma certa dificuldade, tá? Isso é uma dificuldade teórica, matemática, no próprio código, da própria lógica da inteligência artificial, né? A palavra não, muitas vezes pode ser mal interpretada. Portanto, né, use linguagem afirmativa no máximo que você conseguir, tá? Um novo chat para uma nova tarefa. Até uma pergunta que foi mencionada aqui anteriormente. Tá? Sempre que eu quiser fazer uma coisa nova, eu vou abrir um novo chat. Tá? Para quê? Para começar a discutir com ele. Porque eu estou lá discutindo planejamento docente de um lado, e aí depois eu vou falar sobre receita de bolo no outro. Aí daqui a pouco ele está querendo fazer a analogia da preparação de aula com a receita de bolo. Tá entendendo? Que para alguns objetivos até funcionaria. Mas se não é especificamente o que eu quero, não. Coloca o planejamento, a sua atividade num chat e a sua receita de bolo, o Campeonato Brasileiro, os seus hobbies, os seus livros, né? Cada um em cada caixinha. Quanto mais especificamente você treinar essas conversas, elas vão se tornando agentes, né, treinados específicos para aquele determinado tipo de tarefa. Tá? E forneça exemplos. Isso é importantíssimo. Eu não posso frisar o suficiente o quanto é importante que você dê exemplos de como você espera que a sua inteligência artificial se comporte. Tá? É meio como criar uma criança, tá? Vocês vão realmente precisar fornecer exemplos. Como? Vocês vão, se você quer que o texto, né, se pareça, né, mais com o seu estilo, para ele poder fazer, correções, revisões e para que ele transforme o seu texto de uma maneira que não seja intrusiva o suficiente para que fique perceptível que outra pessoa está escrevendo, né? Forneça o seu trabalho de TCC, a sua dissertação, sua tese de doutorado. E aí você pode fazer perguntas para você mesmo.
você pode, a partir desses exemplos, né, discutir o seu tema, né, com a inteligência artificial, tá? Então, quanto mais exemplos de fontes primárias suas ou terciárias, né, fontes de terceiros, outros textos, vídeos, é, o, o, a inteligência artificial ela é capaz, né, ela é capaz de treinar, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó, eu uso. É importante também não fornecer dados pessoais, tudo fica registrado. Sim, Gerlane, é verdade. Né? Existe essa possibilidade também, né? Por enquanto ainda é muito, ainda é tudo muito experimental. A gente não sabe exatamente o que as empresas estão fazendo com essas informações, não. Então eu tenho aqui, ó, eu estou utilizando a inteligência artificial, ó, cada um desses quadrinhos é uma conversa que eu tenho com a inteligência artificial. Então eu uso ela para estudar estrutura de dados, algoritmos, bancos de dados, EAD, interação entre o homem e a máquina, processos de aprendizagem, comunicação de dados e tudo mais. Então, para cada uma dessas, né, conversas, cada uma dessas caixinhas, eu dou um conjunto de exemplos, né, um conjunto de textos que vão servir de exemplo de como é que a IA precisa se comportar, né, e qual é o tipo de conhecimento que ela tem que ter para criar aquele determinado. Consigo fazer essas divisões de conversa no Copilot. Jaiane, toda inteligência artificial ela vai operar no nível, né, do, da subdivisão. No chat GPT e no Gemini, ela vai fazer assim, ó. Ela vai fazer esses chatzinhos aqui. E aí, cada vez que você vai perguntando uma coisa para ela, ó, eu tenho um montão de coisa que eu coloquei aqui. Ó, eu colocando o meu histórico aqui na baia. Tá gravado isso aí, né? Ah, então, o chat GPT, mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui, chat GPT, mesma coisa. Eu vou colocando aqui um monte de cada uma dessas conversas são coisas, são testes que eu vou fazendo, são exemplos que eu vou dando para ele, tá? Então, sim, é possível, sim, né? Para cada uma das inteligências artificiais, umas têm um layout mais fácil de compreender, como esse aqui, por exemplo, do notebook, eu vou já falar um pouquinho mais sobre essa inteligência artificial específica, tá? Outras são um pouco mais, né, tem um pouco mais cara de conversa, de WhatsApp, de Messenger, né? Do ponto de vista ético, a criação e o uso dessas imagens que a IA cria, por exemplo, são indiscriminados. Então, é muito pano para manga nessa discussão aí, tá? A gente não tem tempo para discutir ética por enquanto, mas o que, é que eu posso dizer para você? Existe muita discussão sobre autoria, né? Se uma imagem é criada a partir de certos exemplos e ela cria uma coisa nova com aquele mesmo estilo, né? Vamos falar especificamente de imagens. Se eu copio o Estúdio Ghibli, ou copio o Disney, ou copio o Pixar, aquilo é meu, aquilo fere os direitos autorais, aquilo é da empresa dona do modelo de linguagem, ou seja, a quem pertence Marisa Maior? Né? Vocês devem ter se deparado com uma ou outra celebridade ou subcelebridade criada por inteligência artificial. Né? Hugo não se importa, ficou famoso, Tocana, Marisa Maior, esses são exemplos aí, né, de usos diferentes, possivelmente que tem ali uma questão ética envolvida, né, na criação de imagem, na criação de produtos com inteligência artificial, a quem pertencem isso aí. Só que a gente não vai entrar nessa discussão que não é o nosso foco de hoje.
Então, vamos lá. Segunda atividade, vamos desconstruir os prompts, né? Novamente, eu tenho dois exemplos. Haja como historiador, especialista em Brasil Colônia, crie uma tabela comparando as principais características econômicas, sociais, políticas dos ciclos do açúcar e do ouro. A tabela deve conter 3 colunas: característica, ciclo do açúcar, ciclo do ouro. Use uma linguagem acessível para alunos do primeiro ano. Nesse exemplo, quem é a persona? Liguem os microfones, escrevam aí para mim no chat quem é a persona. Podem conversar comigo, gente. Estou esperando. É o historiador, né? O historiador, exatamente. E mais especificamente, um historiador especialista em Brasil Colônia. Quanto mais informações a gente der, né, para a nossa inteligência artificial, melhor ela vai se comportar, tá? O historiador, o tutor, o professor, o padre, o conselheiro de casais, qualquer pessoa que você quiser dar para a sua inteligência artificial, ela vai acessar o banco de dados dela, né, e tentar buscar informações suficientes para agir como aquela pessoa, né? E se você entregar para ele mais dados, mais textos, né, vídeos e tudo mais, melhor isso vai ficar. Quanto mais claro, mais objetivo será a resposta. Perfeito. A, a persona, então, é o historiador especialista no Brasil Colônia. Qual é a atividade? Qual é a atividade? Qual é a tarefa a ser feita? Crie uma tabela, né? Então, criar uma tabela que, né? E aí eu tenho criar e comparar. Veja só que eu estou operando aqui, né, em níveis diferentes da taxonomia de Bloom. As principais características econômicas, aí ele vai dando ali, ó. Aí, qual é o contexto? Qual é o contexto dessa atividade? Vocês encontraram? Acho que alguém perguntou, se eu mexer na ordem dos elementos, vai dar problema? Não necessariamente, não. Mas eu preciso dar contexto. Qual é o contexto aqui? Linguagem acessível para alunos de primeiro ano. Perfeito, ótimo. Né? Pode ser, né, regras ou contexto. E aí eu tenho o formato. Né? O formato da tabela é ter 3 colunas. Tá? No exemplo 2, você é um tutor de matemática, paciente e didático. Veja só que eu posso dar para a minha inteligência artificial uma, né, eu posso dar características para eles, né? Eu posso mudar o tom da minha persona. Então eu posso dizer que ele é mais lúdico, mais gentil, mais engraçado, né? Mais objetivo, né? Eu posso fazer com que essa pessoa se comporte, né? Essa suposta pessoa, essa persona, se comporte de uma maneira que atenda melhor às minhas necessidades. Elabore 3 problemas de aplicação, então elabore, novamente no nível mais, né, da criação da taxonomia de Bloom, 3 problemas de aplicação de regra de 3 simples, aqui é a tarefa, tá? Envolvendo situações do cotidiano, receitas e compras, eu estou dando um contexto. Para cada problema, forneça solução passo a passo, o formato. Evite usar números com mais de 2 casas decimais, essas são as regras. Tá? Então, se eu quiser construir o meu próprio template, né? E agora eu vou pedir para vocês realmente participarem ativamente disso aqui.
né? Eu vou pedir para vocês escreverem aí no celular de vocês, no computador de vocês, a partir desse template. Qual é? Pensa na sua aula, pensa no seu, na sua prática docente. Qual é um template que você já usou ou vai usar a partir de agora para criar uma atividade, ou planejamento, ou recurso, ou avaliação, tá? Ele pode estar em qualquer um delas. Tem que ter, então, uma persona, aí o template, né? Tarefa, você tem que dar uma tarefa para ele, né? Tenta usar os verbos da taxonomia de Bloom. Tem que dar um contexto. Os alunos do primeiro ano, o tópico é esse, eles já sabem isso, eles têm dificuldade naquilo. O formato, a resposta deve ser no formato 10 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas, respostas randômicas e tudo mais. Inclua isso, evite aquilo outro, tá? Então, todo mundo consegue participar? Sim? Todo mundo consegue participar? Quero ver os emojizinhos, os sims aí no. Opa! Preciso de todo mundo agora participando. Vai montando aí, vai montando. Eu vou precisar da resposta de vocês, tá? Eu estou vendo todo mundo que está online. Lembra, vocês precisam ter presença nessa atividade. Sim, estou montando. Vocês depois não vão poder reclamar dos alunos de vocês que não participam das aulas, se vocês também não participarem, né? Ah, eu tenho uma pergunta aqui. Quem é que perguntou? Deixa eu ver. Tem uma mãozinha levantada. Assine a lista de frequência, não esqueçam, por gentileza, tá? E aí, ó, eu já volto para o template, tá? Eu vou pedir para vocês entrarem aqui nessa galeria de exemplos, tá? Eu vou pedir para vocês entrarem nesse Padlet que eu criei para vocês. Tá aqui, ó, um Padlet, tá? Vocês podem seguir esse link que está no chat do Meet, tá? Segue o link do chat do Meet e ou acessa via QR Code que está aí na tela de vocês, né? Se vocês tiverem como acessar via QR Code, acessa o QR Code. Se não, clica no link aí e coloca o exemplo que vocês criaram aqui nesse Padlet. Eu já deixei um exemplo de planejamento de aulas, tá? Eu já deixei um exemplo de atividades e recursos. Eu deixei um exemplo de avaliação, tá? E eu deixei um exemplo de reflexões, que já eu falo sobre elas, tá? Mas agora, clica no mais, clica nesse mais e coloca para mim, tá? Coloca para mim aqui o prompt que vocês criaram, tá? Lembra de seguir todos os parâmetros, né? De colocar todos os ingredientes que vocês foram colocando, né? Que foram mencionados para vocês aqui anteriormente, tá? Se vocês precisarem, aqui novamente está o QR Code, o link é esse que está aqui no chat, tá? Novamente o link no chat é o primeiro a ser colocado, tá? Segue o link, por favor, e vai colocando os exemplos de vocês. Vamos lá, minha gente, vamos lá, minha gente. Não esqueçam da frequência, não esqueçam da frequência. Mas também não esqueçam da atividade. Vamos fazendo aí. Essa biblioteca de prompts docentes, ela vai, ela vai ser bastante útil para vocês como um conceito, tá? Você pode voltar no template? Posso sim. Então, esse aqui é o template. Usem. Oi, Paula. Enquanto estão respondendo aí, vou fazer aqui, queria te fazer uma pergunta. Existe Claro. alguma coisa, tipo assim, algum problema se a gente, por exemplo, não responder
a uma pergunta que ele faz? Porque, por exemplo, vou te dar o exemplo do ChatGPT. Às vezes a gente vai fazer um exercício e aí ele pergunta assim: você quer que eu faça isso ou aquilo? E para mim já está o suficiente. Só que como eu não estou conversando com uma pessoa humana, normalmente eu não respondo isso, eu vou fazendo, vou passando, vou às vezes sair do aplicativo. Existe algum problema em fazer isso ou a gente, teoricamente, teria que respondê-lo quando ele faz esse tipo de pergunta? Você entendeu? Entendi, sim. Ótima pergunta, Paulo. As duas coisas ajudam, tá? Você pode tanto fornecer somente as informações que você quer, e né, o silêncio pode ser. Vai significar para ele um feedback, tá? E responder determinadas perguntas também vai funcionar como feedback, tá? Então, a ideia é, quanto mais feedback você der para a sua IA, melhor, tá? Mas, eu preciso estar dizendo, por favor e obrigado, não faça isso. Não, tá? Até porque cada vez que você utiliza a inteligência artificial, você gasta uma porrada de energia. O impacto, né? A pegada de carbono que é causada pelo uso da inteligência artificial é imensa, né? Às vezes eu acho que a gente ainda nem tem noção de como isso vai impactar o nosso futuro climático até. Se a resposta for completa, né, responder gera mais tokens, gasta energia desnecessariamente. Exatamente. Principalmente se você estiver utilizando um modelo gratuito. Cada vez que você interage com a inteligência artificial, você usa tokens. Né? É como se você estivesse gastando ficha. Pensa aí num orelhão ou numa passagem de ônibus. Né? Cada vez que você vai lá interagir com a inteligência artificial, é como se você estivesse gastando crédito do seu celular, né? Se estivesse gastando o crédito do seu cartão de ônibus. Cada conversa, cada interação é uma passagem que você paga, tá? E aí você pode até não sentir esse custo, né? Porque você está usando um modelo gratuito, mas existe um custo e ele é alto, tá? Deixa eu ver aqui. Já tenho algumas pessoas conversando comigo aqui no Padlet, né? Eu tenho Gerlândia, Amanda, que já colocaram os prompts delas. Vamos lá, gente, quero os prompts de vocês, por favor. Não está abrindo o link. Tenta de novo. Tenta de novo aí, Rodrigo. Tenta por outro navegador, de repente. Você vai precisar estar vinculado a uma conta Google, né? Para poder fazer parte dessa atividade específica, né? Vai ter que aparecer sua fotinha aqui em cima e tudo mais. Ele vai pedir um acesso. Precisa colocar o assunto? Não, só se você quiser, né? Pode ser no formato que você quiser. Agora, o assunto de que é o assunto da tarefa dentro do prompt, se for, sim, precisa, né? Por quê? Porque você vai pedir para a sua inteligência artificial fazer um trabalho de que ela faça um trabalho sobre qualquer coisa aí que você quiser. Eu lembro, quanto mais específico, melhor. Clarissa Silva também. Eu vou lendo alguns prompts aqui, né? Enquanto vocês vão escrevendo o de vocês. Estou aguardando, viu, gente? Espero que vocês coloquem os prompts de vocês aí. Vamos lá. Sou professora de língua portuguesa, né? Lembra, Clarissa, você tem que dar a persona para a inteligência artificial. Você vai dizer para a inteligência artificial que é ela que é a professora. Né? Haja como uma professora, seja uma professora, você é uma professora de língua portuguesa. Crie uma atividade objetiva com 10 questões de múltipla escolha sobre o conteúdo de adjetivos e locuções adjetivas para uma turma de 7º ano do ensino fundamental. A turma tem 28 alunos, eles possuem pouco nível
Eles possuem pouco nível de dificuldade neste conteúdo. Ou seja, eles sabem do conteúdo, é isso que você quer dizer? Eles estão bem no conteúdo e eu quero que as atividades sejam mais difíceis. Pronto, então é bom você dizer para ela, seja mais objetiva e clara, né? Lembre-se, linguagem afirmativa, né, ao invés de linguagem negativa. Então, eles dominam o conteúdo bem, então faça perguntas de nível alto para eles. Evite questões muito longas. Perfeito, deu uma regra aí para ela. Slide de aula de matemática, perfeito. João Paulo, atue como um professor de matemática. Perfeito, João Paulo. Do ensino médio e crie um slide para uma aula de matemática de 50 minutos. Isso é importantíssimo, tá? Se você diz o tempo para ele, ele vai lá dizer para você, ó, passa 5 minutos aqui, passa 10 minutos aqui, faz isso, e aí você vai ter uma noção de tempo, né? Se você é desse tipo de pessoa que se orienta bem com cronogramas, isso é ótimo. Dizer o tempo da atividade, o tempo da aula, o tempo da sua fala, ele vai dividir tudo em sessões baseadas em tempo, tá? Com o tema funções do segundo grau, considere que os alunos já entendem muito bem o conceito de função matemática, ótimo contexto, né? Mas não compreendem bem o que significa o gráfico de função. Lembra aqui, João Paulo, tenta não usar a linguagem negativa, tá? Usar a palavra não pode ser complicado às vezes para a inteligência artificial. Então você pode dizer que eles têm dificuldade, né? Ou não, ao invés de não compreendem, tá? Ou eles não estudaram ainda, ou estudaram apenas superficialmente o conceito do gráfico de função. Então, linguagem afirmativa. O slide deve conter no máximo 20 páginas. Quando a gente diz no máximo, né, aí ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer 5, 10, 12, 19, né, 20. Então, tenta fazer o seguinte, tenta colocar um threshold, né, tenta colocar um período, né, 5 a 10, 15 a 20, né, ou exatamente 20. O slide deve conter 20 páginas. Se for 20, ele vai até encher linguiça nesses slides aí para fazer 20. Tá? Portanto, dá para ele um intervalo de produção relacionados ao tema da aula com suas atividades, com suas devidas soluções, apresentadas passo a passo. Apresente questões com gráficos e contextualizadas com situações reais. Massa! João Paulo, ótimo slide, ótimo prompt, vai criar um ótimo slide a partir daí, tá? Edla Mello, imagine que você é um professor de química. Crie 4 questões sobre contaminação de águas por metais pesados na área de química ambiental para alunos do primeiro semestre do curso técnico em meio ambiente. Apresente as respostas de forma comentada. Inclua apenas casos ocorridos no Brasil. Perfeito. Né? Eu tenho uma ferramenta que é o que está disponível no Gemini, tá? Que é o DeepSeek. Então, se vocês forem, né, seguirem o meu conselho, sigam o meu conselho e vão lá pegar o Gemini de graça, tá? Vocês têm essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de Deep Research. No Deep Research, ele vai pesquisar na internet, ele vai sair cutucando tudo que é site, certo? E dizendo para você, eu procurei nesses sites aqui, você pode verificar eles, ele dá a lista de sites para você, né, para você ir lá e ver onde foi que ele pesquisou. Então, numa pesquisa como essa que a Edla colocou, para casos somente ocorridos no Brasil, o Deep Research vai ser ótimo, porque ele vai pesquisar em sites de notícias e tudo mais, né? Então, ele vai criar os links a partir dali. A coordenação aqui, na figura da professora Helene, está lembrando para nós do ótimo material que foi produzido pela Cultura AD, né, na ação do mês passado, que é o projeto que elaborou um livreto de IA generativo.
né? Coloca esse PDF é muito legal, dê uma lida aí, ele é muito compreensivo, tá? Daqui a pouco eu dou também umas outras referências para vocês. Jenny Gil, matriz curricular. Você é um especialista na criação de conteúdos para o ensino médio e técnico, perfeito. Sua função será sugerir conteúdos para o plano de unidade disciplinar. Toda vez que começar uma conversa, você precisa perguntar para qual disciplina do assunto, do conteúdo e o formato, se será uma tabela, texto corrido, com as informações coletadas. Você criará toda a matriz curricular do curso técnico em meio ambiente. Isso é muito interessante, tá? Você está dando aí para ele direcionamentos que são bem legais, tá? O que é que preciso? Como essa é uma tarefa bem complexa, bem ampla, que exige uma determinada, né, gama de conteúdos, você vai precisar, talvez, de algumas informações adicionais. Tá? Você vai precisar também dar exemplos para ele, por exemplo, uma matriz anterior, ou uma matriz de um outro curso, documentos norteadores, como leis, portarias, instruções normativas e o que mais que você possa colocar aqui. Tá? Eu não vou ter tempo de ler todos os prompts de vocês. Mas, o que é que eu quero que vocês saibam? Primeiro, agradecer demais por vocês estarem participando disso aqui, tá? Pedir desculpas por não ter tempo de ler cada um de vocês, pelo menos não aqui, né, ao vivo, na chamada, mas eu vou ler cada um de vocês, vou comentar cada um dos slides, dos prompts que vocês fizeram, vou deixar um comentário aqui, caso vocês queiram ver posteriormente, tá? Lembrem-se que vocês podem ir lá e dar uma curtida nos prompts dos colegas. Se você achou que foi legal aquela ideia, dá uma curtida no prompt do coleguinha de vocês. E isso aqui, o Padlet, ele pode servir como um caderno de organização para você, tá? Vocês podem criar um Padlet só para vocês e vocês podem ir colocando os prompts que vocês já utilizaram aqui. Coloca lá, né? Coloca o seu assunto, divide, cria categorias e você vai fazendo um caderninho de prompts. Pra sempre que você precisar conversar com a inteligência artificial, você já ter o formato, né, o modelo de prompt pronto, né, para ser utilizado com uma determinada tarefa. Tá? Então, o que é importante que vocês façam? Esse aí é um teste agora que vocês vão precisar fazer. Tá? Isso aí é para vocês fazerem. Insira o prompt numa ferramenta de inteligência artificial, eu posso colocar no ChatGPT, no Gemini, no que eu quiser, tá? Então eu posso vir aqui e colocar um desses prompts que vocês criaram, né? Ou um dos meus prompts, vou colocar o meu mesmo, né? Vou colocar aqui ele no ChatGPT. Peguei aqui o meu ChatGPT, vou colocar o meu prompt, né? E eu vou ter aqui uma resposta, né? E tá aqui, a avaliação de literatura brasileira, obra do Casmurro, as instruções, as questões, né? Aí, ó, quer que eu também monte um gabarito orientador com os pontos que poderiam aparecer nas respostas esperadas para cada questão? Ele já vai, a inteligência artificial, ele já vai dizendo aqui para mim, tá? Que o meu prompt inicial ele não foi completo o suficiente, ele não foi objetivo o suficiente, tá? E a inteligência artificial, o ChatGPT, o Gemini, eles são ótimos em criticar, né, a própria resposta. Então, isso aqui, né, essa pergunta que a gente estava até discutindo se deveria responder ou não, ela já é uma crítica daquilo aqui que foi feito, né? Ó, esse produto aqui ele não está tão completo como ele poderia estar. Que tal eu fazer isso ou aquilo outro? Então, analise se a resposta atendeu às suas expectativas. Se sim, ótimo. Dá um feedback para dá um joinha na resposta da tua IA. Se não, dá um negativo e
itera com ela. A engenharia de prompts vai ser um processo iterativo, ou seja, de repetição. Então, você vai pensar como é que você pode refinar, como é que você pode reutilizar, refazer o seu prompt, que coisas você pode adicionar no seu prompt para obter uma resposta melhor. Tá? Não é porque você tem todos aqueles elementos que eu mencionei que você vai ter a melhor resposta que você poderia ter. De repente, você tem mais contexto, mais formato para você colocar ali. Tá? Então, você vai elaborar então, um segundo prompt, um terceiro prompt de acompanhamento. Né? Por exemplo, ótimo, agora reescreva a atividade utilizando uma linguagem mais lúdica. Ou detalhe melhor o passo 3, ou a questão 3 não está boa. Ou eu não estou vendo aqui nenhuma questão de logaritmo. Coloca, por favor, mais questões nesse conteúdo. Ou eu preciso. Você colocou todas as respostas C aqui na minha atividade. Eu preciso que você randomize, né? Coloque essas respostas aleatoriamente. Então, esse processo de testar e refinar as respostas da IA vai produzir resultados muito melhores. Aí agora a gente chega na cereja do bolo, ó, o chef's kiss, né, o toque de mestre do prompt. Tá? Principalmente com o ChatGPT, o modelo 5 e o Gemini, tá? Você vai ter aí um uso mais avançado da criação de prompt. Você pode, então, dividir aqueles elementos, tá, em tags XML. Uma tag que é simplesmente são esses símbolos que vocês estão vendo aqui na tela de vocês, tá? Os sinais de maior que e menor que, tá? Entre a palavra tarefa e abaixo os sinais de maior que e menor que, com uma barra dentro e novamente a palavra tarefa. E aí você pode pegar aqueles elementos, persona, tarefa, contexto, né, regras, e dar para a sua inteligência artificial, ao invés de num bloco de texto, num parágrafo de texto, você pode dividir cada um desses aspectos dessa forma, com essas tags XML. Por quê? Porque o teu modelo vai entender ainda melhor, né? Ainda melhor a divisão daquilo que você quer que ele faça. Essa é uma maneira de conversar diretamente com a máquina, com o modelo, né, de linguagem, de maneira ainda mais clara e objetiva. As perguntas, por favor. O pessoal levantando a mão aí, pode ficar à vontade, tá? Podem ligar o microfone se vocês quiserem. Não? Então, controle de verbosidade. Se você não quer que a sua inteligência artificial fale tanto quanto o Eli, né? O Eli está aqui falando quase 2 horas já. Você pode dizer, apresente uma versão mais detalhada das minhas questões, da minha prova. Eu quero que você seja mais objetivo, ou quero que você seja mais detalhado, mais preciso, mais isso ou aquilo. Então, para controlar a quantidade de palavras que são utilizadas, né, eu não entendi a necessidade de usar o XML. As tags XML vão ser, professora, vão ser necessárias? Não, elas não vão ser necessárias. Mas quando você usa as tags XML, vocês vão dar para o teu modelo de inteligência artificial uma definição mais clara do que é a tarefa, né, do que é a persona. Então ele vai... pensa que é como se fosse uma caixinha, né? Nessa caixinha, número 1, caixinha persona. As tags XML vão funcionar como uma caixa. Então, olha o que tem dentro dessa caixa, tá? E só o que tem dentro dessa caixa, e me dá um resultado a partir
disso. Então, se você coloca a sua tarefa dentro dessa caixinha, a tua inteligência artificial ela vai se limitar, né? Ela vai ter muito mais, ela vai ter muito mais objetividade em cumprir aquilo que está dentro da caixinha, tá? O bloco, apesar de elas serem muito boas em entender texto humano, né? O, os blocos de texto eles podem causar ambiguidade, eles podem, né, causar, né, certo desentendimento, né, certa confusão para o modelo. Então, as tags XML elas vão ajudar a deixar essa instrução muito mais precisa, muito mais clara e muito mais identificada, né, muito mais isolada do que aquilo que ele tem que fazer. Tá? Então, o modelo, principalmente do ChatGPT 5, né? Pronto, então, isso é para usos mais avançados, né? Usos mais avançados. Quanto mais você quiser que a sua resposta se torne específica e avançada, né? Mais você pode usar essas dicas aqui, tá? Você pode também dar uma frase de foco para a sua inteligência artificial. Né? Existem modelos diferentes, modelos que são mais rápidos, modelos que são mais lentos. Né? Modelos mais rápidos geram respostas mais superficiais, modelos mais lentos podem, né, pensar um pouco mais sobre aquilo e gerar respostas mais elaboradas. Então, você pode dizer para a tua inteligência artificial: pense muito sobre essa demanda, reflita bastante sobre esse assunto, analise com cuidado essas diretrizes. Né? Dá uma frase de foco para ele, por quê? Porque é meio que existe um roteador entre você, o usuário, que escreve o prompt, e o modelo que vai estar disponível para você a partir do seu prompt. Quanto mais avançado for o seu prompt, quanto mais específico for o seu prompt, quanto mais necessidade for o seu prompt, melhor, né? Ele vai direcionar você para um modelo correto, né? Que está ali. Então, o que tem embaixo da palavra ChatGPT ou da palavra Gemini é vários modelos, e eu posso até mostrar isso aqui para vocês de maneira um pouco mais específica. Né? Vindo para cá, no Gemini, eu posso escolher entre o 2.5 Flash e o 2.5 Pro, que me respondem de maneiras distintas. A partir de quê? A partir da minha escolha. Aqui no Gemini eu posso ir lá e clicar no modelo que eu quero. É a mesma coisa? Eles cumprem uma função muito similar, mas eles são diferentes, tá? Eles são diferentes. Já o ChatGPT, ele vai rotear você de acordo com o seu prompt. Né? É a maneira como você escreve o seu texto, o seu prompt, que vai direcionar você para um modelo diferente de linguagem que tem ali. Né? E aí eu tenho vários modelos embaixo do capô, né? Dessa máquina que é o ChatGPT. Tá? E por último, eu posso dar um círculo de aperfeiçoamento. Eu posso pegar um bloco de texto, né, e dizer para o meu chat GPT, para a minha inteligência artificial: olha, antes que você responda, crie então uma rubrica, um sistema de avaliação interna com parâmetros para definir a melhor resposta possível para a minha demanda. Então, faça iterações, quer dizer, repita várias vezes de maneira interna, né? Faça iterações internas das versões até que atinja a nota 10 de 10. Ou seja, ele vai criar diversos parâmetros, né, de resposta, e ele vai dizer assim: essa resposta aqui só atinge nota 5, essa atinge nota 6, essa atinge nota 8, essa atinge nota 10. Então ele vai ficar comparando dentro de um sistema de avaliação que ele mesmo criou as respostas dele. Então ele vai se autoavaliar. E ele, no final, você diz: me mostra apenas o resultado final com a nota perfeita. Isso aqui é uma coisa que eu criei, né? Coloquei aqui. Essa parte do ciclo tem que ter um curso só para isso, né? Parte 2. Pois é. Já é a minha deixa. Então, aqui eu tenho um uso mais avançado, né? De um ciclo de aperfeiçoamento. O que é importante? É importante que vocês saibam, né,
que a inteligência artificial comete erros, ela alucina, tá? Ela não vai, ela provavelmente não vai acertar de primeira. Então, a sua responsabilidade é saber que você é o especialista final da coisa, tá? É você quem vai corrigir, quem vai filtrar, é você quem vai analisar, é você quem vai saber o que é o produto utilizável da inteligência artificial e o que é que não é. Então, lembre-se que é você o piloto desse negócio. Então, apesar da inteligência artificial ser uma mão na roda, tá? É você quem vai é você quem vai dar para ela o norte, é você quem vai dar para ela todos os parâmetros necessários, tá? Então, 5 ingredientes: persona, tarefa, contexto, formato e regras, tá? A taxonomia de Bloom e os verbos de ação são muito importantes para a criação do prompt e para controlar a complexidade pedagógica das respostas, tá? O processo de criação é um diálogo interativo, né, perguntas e respostas, tá? Então, crie, teste, refine, crie, teste, refine, crie, teste, refine, faça isso quantas vezes for necessário, até que você tenha o resultado esperado. A verificação crítica vai ser a etapa final e indispensável, né? Você só vai atingir um bom resultado quando ela passar pelo crivo do especialista, que é você, professor, tá? Então, eu desafio vocês a criarem pelo menos um prompt por semana, né? Peguem uma disciplina que vocês podem utilizar a inteligência artificial para auxiliar vocês no planejamento, para auxiliar vocês nessa produção, tá? Ah, organize esse caderno de prompts. Vocês podem utilizar o Padlet, tá? Vocês podem utilizar o Padlet para fazer essa organização de prompts para vocês. Vai funcionar muito, muito bem, tá? Eu tenho o meu próprio. E continue aprendendo. Pega o guia produzido pelo CREAD, né? Explore guias e comunidades. E por falar nisso, eu tenho aqui, ó, 3 exemplos. Guia de prompts educacionais, tá? Eu vou deixar os links dessa bibliografia toda lá no Padlet, que vocês acabaram de acessar, tá? Tem um tutorial gratuito para chegar no Gemini Pro. Na própria página, Ricardo, na própria página já tem um tutorial, tá? É super simples, é um cadastro, 2 minutinhos você faz, coloca seu e-mail institucional e você já vai ter acesso a isso aí, tá? Então, Guia de Prompts Educacionais, Editora Brasil, fevereiro de 2025, quentinho, saído do forno. Guia prático, perdão, Engenharia de Prompt, conheça técnicas para obter melhores resultados com a IA. E o Manual de Engenharia de Prompt para professores, tá? Eu vou deixar todos esses links no Padlet. Eu posso até colocar eles aqui agora para vocês, se vocês quiserem pegar rapidinho cada um deles. Vou colocar aqui no chat. Só um segundo. Porque eu sou super rápido, a menos que eu tenha que fazer alguma coisa na frente dos outros. Então, 3 links aí, tá? Para vocês pegarem esses manuais que serviram como referência para a produção dessa aula. Obrigado, foi muito bom ter vocês aqui. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. E esse é o meu e-mail. Fiquem à vontade para me contactar. Marcos, Erlene, dúvida? Pronto, professor. Eu estou pronto. Olá. Professor, é excelente, viu? É excelente. Novamente, a gente vai ficar aqui aguardando, né, o modelo 2 aí, né, chegar, para a gente convidar novamente, quando estiver pronto, nos avise, né, para a gente